Revelado, o incrível segredo das 50 amantes do meu marido. O que falei depois me transformou. Era uma manhã ensolarada em São Paulo, mas Ana sentia como se uma tempestade tivesse acabado de passar por sua vida. O sol brilhava na Avenida Paulista, onde o ritmo frenético da cidade continuava, indiferente ao seu luto. Aquelas ruas que sempre pareciam tão familiares agora eram estranhas. Ela olhou ao redor, tentando se agarrar aos fragmentos da vida que sempre conheceu, mas tudo parecia ecoar a traição que sua amiga revelara. João me traiu, com 50 mulheres. 50. A voz de sua amiga ainda ressoava em sua mente como um golpe cruel, tirando o chão de seus pés. Ana sempre foi um exemplo de força, uma mulher que se dividia entre a carreira promissora em uma renomada agência de publicidade e o ideal de família perfeita que construiu com João. Sentada no cafezinho da esquina, onde costumava se encontrar com amigos, ela olhou para o vazio da xícara de café. O aroma que antes trazia conforto agora a deixava ainda mais desolada. Ao seu redor, rostos conhecidos conversavam animadamente, mas ela não conseguia se conectar com aquele universo vibrante. Era como se estivesse assistindo a tudo por trás de uma máscara. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Revelar a traição de João parecia uma faca cravada em seu coração. Deveria confrontá-lo? Tornar público o que ele havia feito? A hipocrisia do círculo em que vivia a sufocava. Ana se viu perdida em um mar de dúvidas. O que restava da confiança que depositou nele? O amor que acreditou ser sólido se transformou em um castelo de cartas prestes a desabar. Enquanto as lágrimas ameaçavam escapar, ela decidiu que não poderia continuar isso sozinha. Quando finalmente decidiu contar à sua mãe sobre a traição, o peso em seu peito começou a aliviar. Para sua surpresa, a expressão de dor no rosto da mãe não foi apenas pela traição, mas pelo reconhecimento de que outras mulheres estavam passando pela mesma situação. Essa revelação a uniu a um grupo de mulheres que também enfrentavam desafios semelhantes. Elas partilhavam suas histórias, dor, risos e, acima de tudo, um desejo de resgatar a própria dignidade. Ao longo dessas conversas, Ana percebeu que estava reconstruindo não apenas a sua vida, mas também se transformando em uma voz poderosa para outras que enfrentavam traições por parte de seus parceiros. Descobria que a verdadeira força vinha da solidariedade entre mulheres. Ajudou a criar um movimento de apoio, enfatizando lealdade, amor e respeito, pilares que Ana agora entendia serem fundamentais. Mas o momento do confronto com João se aproximava. Os sentimentos borbulhavam dentro dela, uma mistura de coragem e vulnerabilidade. Ana sabia que precisava confrontá-lo, mas também estava ciente de que esse encontro poderia mudar tudo. E se a resposta não fosse o que ela esperava? Como será que a história deles terminaria? Com o coração batendo forte, Ana se preparava para essa batalha final, perguntando-se se a vida que conhecia ainda poderia ser resgatada ou se estava condenada à dor. Ana sentiu o coração acelerar como se houvesse um tambor tocando com força em seu peito. A manhã do confronto finalmente chegará, e cada batida parecia ecoar suas necessidades, respostas, justiça e talvez um pouco de paz. Ela respirou fundo, tentando encontrar a coragem que as mulheres do grupo haviam lhe dado nas últimas semanas. Nunca imaginou que pudesse ser dela a transformação que tantas estavam buscando. Ao entrar em casa, o cheirinho do jantar que João estava preparando preenchia o ar. A familiaridade daquela cena era sufocante, um lembrete de um passado que se tornava cada vez mais distante. Ouço seu riso ecoando do andar de cima, e, por um momento, Ana quase se deixou levar pela ilusão de que tudo estava bem. Mas não estava. Subiu as escadas, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. O que ela realmente queria dizer a ele? Será que essas palavras conseguiriam mudar alguma coisa? A amargura se misturava com um vislumbre de esperança. Joana, sua amiga, havia lhe falado sobre poder usar a dor como combustível. Era isso que Ana precisava fazer agora. Ao entrar no quarto, João estava de costas, distraído com o celular. Ele se virou ao ouvir a porta abrir, e um sorriso automático brotou em seu rosto, mas logo se desfez ao notar a expressão tensa de Ana. Num golpe de coragem, ela decidiu não esperar. Precisamos conversar, ela disse, a voz firme,
mas o tremer de suas mãos entregava uma brecha de dúvida. João a encarou, os olhos cheios de perguntas que ela não queria responder. Ele fechou o celular e se sentou na borda da cama. A atmosfera ficou pesada, tão espessa que dava para cortar com a faca. Ana, você parece preocupada. O que está acontecendo? Perguntou ele. A falsa inocência em seu tom a irritou. Preocupada? É uma palavra bem leve para o que estou sentindo. Você realmente acha que pode me enganar desse jeito? Desabafou, o sangue subindo a cabeça. Você acha que eu não sei sobre as suas traições? Sobre as 50 mulheres que você traiu a gente? O silêncio seguinte foi ensurdecedor. João parecia digerir as palavras. O espaço que antes parecia acolhedor se tornou um campo de batalha emocional, onde tudo que Ana sempre acreditou e lutou se desintegrava diante de seus olhos. Ana, isso não pode ser verdade, ele tentou negar, mas a convicção feminina em sua alma já não permitia mentiras. A força daquela revelação era como magma prestes a entrar em erupção. Eu sei a verdade. E eu estou aqui para te dizer que não posso mais viver nessa mentira. O que temos é uma ilusão, e chega de me enganar e a mim mesma. A verdade explodiu como um grito abafado, e a vulnerabilidade tomou conta antes que ela pudesse controlar. João desviou o olhar, parecendo pequeno. Ana se perguntou se ele sentia remorso ou apenas o reflexo da própria mentira se desmaterializando diante dele. Mas antes que pudesse continuar, ele a cortou. Ana, por favor, vamos conversar sobre isso. Ela balançou a cabeça, determinada. Conversar? A conversa estava na sua mente, agora precisava da ação. Era hora de decidir o que viria a seguir, e estava decidida a não permitir que a dor a definisse. Não, João. Isso não adianta. Ou você se identifica com quem realmente é, ou não tem mais espaço na minha vida. Ela se virou para sair, sentindo os olhos de João fixos em suas costas. O que viria a seguir? A incerteza aterrorizava, mas ao mesmo tempo, a sensação de libertação começava a pulsar dentro de si. Enquanto caminhava em direção à porta, o aviso soou em seu coração. E se essa fosse a última vez que ela vira João, o homem que um dia amou? Poderia finalmente ser hora de retomar suas próprias esperanças? O quão longe ela estaria disposta a ir para recuperar a própria vida? Para onde essa decisão a levaria? A cada passo, Ana sentia a necessidade de descobrir. Ana parou por um instante na porta. O mundo à sua volta parecia parar. O silêncio abissal entre ela e João pesava mais que qualquer briga anterior. Mais que isso, era um vácuo cheio de promessas quebradas e um futuro incerto. Olhou para trás, e seus olhos capturaram o olhar dela, agora fragilizado, em busca de uma explicação que nenhum dos dois tinha. Então é isso? Você só vai embora? A voz de João cortou o ar como uma faca. Havia uma súplica ali, mas também um traço de raiva contida. Ana sentiu uma pontada no peito. Ele parecia um homem perdido, mas não era ela responsável por isso. Não sou eu que estou indo embora, respondeu ela, a voz tremendo um pouco, mas firme. Você é quem se afastou de mim, João. Com suas mentiras, com seu desrespeito. Eu não posso continuar aqui. Ele se levantou abruptamente, a frustração pulsando nas veias. E você acha que sair vai resolver tudo? Que vai consertar essa situação? Não pode simplesmente jogar tudo para o alto e fingir que não está doendo. Ana respirou fundo e fechou os olhos. Era a verdade. Havia uma dor ardente que ameaçava desabar sobre ela. Mas ao abrir os olhos, a imagem de todas aquelas mulheres atravessou sua mente. Aquela dor agora tinha que se transformar em força. João, não tenho mais como viver com suas escolhas. A dor que você causou não é só minha. É de todas nós, e eu não posso ser mais uma vítima. Eu mereço respeito e verdade. A determinação em suas palavras reverberou no ambiente. João hesitou, o rosto escurecendo sob a sombra de sua própria culpa. Você realmente acha que eu não me importo? Que não sinto nada por você? Acredita que isso foi fácil para mim? A conversa tomou outro rumo, e Ana conseguiu perceber que ele também estava lutando. Mas naquele momento, o que importava não era a dor dele, e sim a dela. Ela não estava ali para consertar alguém, e sim para se consertar. Eu não sei o que você sente, João, mas isso não muda o que fiz. Você destruiu a nossa confiança. E isso, não dá para consertar do dia para a noite. João se calou, os olhos buscando algo em Ana que talvez nem ele compreendesse.
O peso daquela conversa era assustador, mas era necessário. Ana estava determinada a quebrar o ciclo de dor e engano. De repente, um pensamento lhe ocorreu. E se eu descobrir mais sobre essas mulheres? Quem elas são e como você conseguiu me enganar dessa maneira? O que você sabe sobre elas que eu não sei? Ele hesitou antes de responder, e a tensão na sala cresceu. Ana viu uma centelha de medo nos olhos dele. Aquele não era apenas um jogo entre dois amantes, era uma revelação prestes a acontecer. Isso não vai mudar nada, Ana. Elas são do passado, eu não quero mais você em perigo. O que ele não percebia é que Ana não estava com medo. Ela estava curiosa e, ao mesmo tempo, revoltada. Quem sabe a verdade possa me libertar. Se você não quer me contar, posso fazer isso sozinha. Ana virou-se novamente para a porta, determinada a ir até o fim daquela busca. Com cada passo que dava, uma energia nova preenchia, fazendo-a questionar tudo o que sabia e não sabia sobre si mesma. Porque, no fundo, havia o desejo de entender não só João, mas também a si mesma. Mas o que ela não esperava era que, ao buscar por essas mulheres, acabaria descobrindo segredos muito mais profundos que o simples adultério de João. O que ela encontraria a deixaria sem palavras. Que segredos estavam escondidos nas sombras, esperando para serem revelados? Ana saiu do apartamento, o coração acelerado e os pensamentos turvos. As palavras de João ecoavam na sua cabeça, criando um turbilhão de emoções. O sorriso que ele costumava trazer agora parecia uma memória distante, ofuscada pela dor que ele mesmo havia causado. Cada passo que ela dava em direção à saída, aumentava sua determinação. Havia algo mais, algo que ela precisava descobrir, e não haveria lugar para dúvidas ou hesitações. Aquele primeiro movimento em busca da verdade era libertador. A cada esquina que vira, um novo rosto aparecia em sua mente. Aquelas mulheres que, de forma tão silenciosa, haviam deixado suas marcas na vida de João e, indiretamente, na dela. Era como se cada uma delas fosse uma parte da história que ela desconhecia. Uma história que precisava esclarecer. Ana decidiu que o primeiro passo seria investigar. Não tinha ideia de como faria isso, mas sabia que as redes sociais poderiam ser uma porta de entrada. Chegou em casa, ligou seu computador e começou a busca. A cada clique, o nervosismo crescia. Ela sentia como se estivesse a ponto de desenterrar um passado que preferia permanecer escondido. Com as fotos e informações que encontrava, o mundo de João se tornava mais claro, mas também mais tortuoso. Aquilo apenas aumentava a profundidade da mágoa. Como ele poderia ter se envolvido com tantas outras mulheres? O que elas tinham que ela não tinha? Eram perguntas que a torturavam, mas também funcionavam como combustível para sua pesquisa. Por minutos que pareciam horas, Ana percorreu perfis, trocou mensagens e até encontrou algumas mulheres dispostas a compartilhar suas histórias. Cada nova descoberta era um choque. Algumas delas eram já conhecidas, outras completamente desconhecidas, mas todas envolvidas em um emaranhado que a fez perceber que elas também eram vítimas de alguma forma. O nome repetido várias vezes a fez parar. Bettina. Era como se ela estivesse ouvindo um eco. Sem pensar duas vezes, Ana se aprofundou na busca e, ao encontrar seu perfil, sentiu o coração disparar. Havia algo na forma como Jogan a tinha tratado que despertou uma inquietação em Ana. Por que essa mulher, em particular, parecia tão importante para João? Ela mandou uma mensagem para Bettina, apresentando-se com cautela. Oi, sou Ana. Acredito que você conhecia João. Gostaria de conversar sobre ele. A resposta não veio imediata, mas o atraso a fez ficar ainda mais ansiosa. Enquanto aguardava, pensou em tudo que tinha passado. As risadas, os planos, principalmente, o amor que, no fundo, ainda nutria por ele. Mas era preciso superar isso. Não podia mais ser uma sombra na vida de alguém que não tinha respeito por ela. Então, a notificação apareceu. Uma resposta. Oi, Ana. Tenho algumas coisas a dizer, mas precisamos nos encontrar. Não posso falar tudo por mensagem. Essas palavras ecoaram na mente de Ana. O que mais ela descobriria? Quais segredos estavam por trás de Bettina? Uma mistura de medo e curiosidade a consumia, mas já estava além do ponto de recuo. Ela aceitou o encontro, sabendo que aquilo poderia mudar tudo. O que quer que estivesse por trás da vida de João, estava prestes a ser revelado. E Ana não estava disposta a se esquivar dessa vez. Com o coração palpitando na expectativa, ela se questionou, e se as verdades que surgissem de lá fossem mais do que ela poderia suportar? Ana chegou ao café marcado para o encontro com Bettina, seu coração pulsando descontroladamente.
O aroma de café fresco e o som suave de conversas ao fundo pareciam distantes, como se tudo ao seu redor se tivesse tornado irrelevante diante das perguntas que a consumiam. Com a mente repleta de incertezas, olhou para a porta cada vez que o sino acima dela tilintava, tentando imaginar qual seria a reação da mulher que tinha um pedaço tão escuro da história de João. Finalmente, Bettina entrou. Era uma mulher de presença forte, cabelos longos e ondulados que pareciam refletir a luz do sol que entrava pela porta. Ela se aproximou de Ana com um sorriso nervoso, mas havia algo nos seus olhos que parecia carregado de segredos. Ana se levantou e as duas trocaram um abraço hesitante, como se ambas soubessem que aquele encontro mudaria suas vidas. Depois de algumas palavras amenas, que mal disfarçavam a tensão no ar, Bettina foi direta. Ana, eu sabia que um dia você iria procurar por mim. A sinceridade em sua voz a fez estremecer. Acontece que eu não sou apenas mais uma mulher na vida do João. Tenho certeza que você se sente perdida, e eu estou aqui para ajudar. Ana encarou, absorvendo cada palavra. O que Bettina estava prestes a revelar a deixava nervosa. O café quente nas mãos parecia escorregar, mas ela se forçou a ficar calma. Então, você conhece outros nomes, certo? Não sou a única. Bettina sentiu e respirou profundamente. João não é só um homem incrível, ele também esconde um lado muito sombrio. Ele foi ótimo comigo, mas também me machucou. As palavras dela pareciam uma faca, cortando através da neblina de ignorância em que Ana havia vivido. Nós não éramos apenas amantes. Era um jogo para ele. Ele se alimentava da atenção, do carinho, como se essas relações fossem apenas picadas de um veneno que ele mesmo criou. Ana sentiu um frio na barriga. Seu mundo estava desmoronando. Então, você também se sentiu usada? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Sim. A gente sempre se sente. Bettina olhou para Ana, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e tristeza. Você se perguntava o que elas tinham que você não tinha? Posso te garantir que ele as tratava da mesma forma. Eram todas vítimas do mesmo playboy emocional. Cada uma de nós com histórias para contar. No fundo, somos mais parecidas do que você imagina. Ana fechou os olhos por um instante, permitindo que a dor e a tristeza a invadissem. Ela pensava nas memórias que tinha de João, no amor que ela sentia, agora manchado pela desilusão. Mas por que você nunca me contou? Por que não me alertou sobre ele? Bettina hesitou. Era complicado. Eu achava que poderia mudar as coisas. Do lado dele, havia um encanto, uma magia que prendia. Mas isso, Ana, era só fumaça. E agora, não quero que você passe pela mesma coisa. Temos que expor isso. Não só para nós, mas para todas as outras mulheres que poderiam ser enganadas por ele. Aquelas palavras ecoaram na mente de Ana. A ideia de unir forças com Bettina contra João poderia representá-la como uma pessoa forte e decidida, certa de que não apenas ela, mas várias outras mulheres precisariam dessa verdade. Mas ela sentia um sussurro de dúvida. E se elas descobrissem algo que a destruísse por dentro? Mas como nós fazemos isso? Perguntou, o coração palpitando, incerta sobre o caminho que estava prestes a tomar. Precisamos conversar com outras mulheres. Unidade é poder. Esse jogo sujo só vai ter um fim quando a verdade for revelada. Bettina encarou Ana, o olhar feroz de determinação. Mas antes que ela pudesse responder, uma mensagem piscou no celular de Ana. Era de João. O coração de Ana afundou. O que ele queria agora? E, assim, a necessidade de encarar esse homem não parecia mais uma escolha, mas uma obrigação. Antes de descobrir a verdadeira trajetória de João, Ana percebeu que um novo capítulo estava prestes a se abrir. O horizonte de confraternização entre as vítimas começava a surgir, enquanto outra notificação desse capítulo sombrio se aproximava. O telefone vibrou na mesa, fazendo Ana pular. O nome de João na tela parecia um tato frio em seu estômago. As mensagens se acumularam enquanto Bettina observava, o semblante de preocupação estampado no rosto. Ana hesitou, mas não podia ignorar a pressão pulsante de sua consciência. Precisava da verdade. Você vai abrir? Bettina perguntou, inclinando-se levemente para frente. A dúvida a consumia. Mas era essa a realidade que ela tinha que enfrentar. Ao abrir a mensagem, leu rapidamente as palavras. João a convidava para um jantar, alegando sentir a sua falta, prometendo um momento especial. O coração de Ana pesava. Como ela poderia se encontrar com ele, sabendo do que havia por trás de sua personalidade sedutora?
São só palavras, não deixe que elas te enredem novamente, Bettina disse, como se soubesse o que se passava na mente de Ana. Você tem que escolher, o amor que estava idealizando ou a mulher que está se tornando. Ana olhou nos olhos dela, avaliando a intensidade naquela troca. Era um convite para a recuperação que ela nunca esperou. E se tudo que Bettina falava era verdade, o que significava isso para o amor que sentia? Ela estava prestes a entrar em um campo minado, onde emoções se chocavam entre si. Eu não sei o que fazer, Ana murmurou, seu olhar voltando para a mensagem de João. Você tem que ser forte. Não se deixe levar por promessas vazias. Ele não mudou e você também não deve se deixar enganar, Bettina respondeu, com fervor que ressoava sua própria dor. Agora é a sua chance de empoderar-se. Isso não é só sobre você, é sobre todas nós. Ana respirou fundo, e uma onda de determinação começou a tomar conta dela. Assim como as ondas do mar, ela sentia a força da coletividade se formando. Passar pela dor poderia representar não apenas sua libertação, mas a de outras mulheres que também sofriam nas garras do mesmo encantamento. Qual seria o próximo passo? Já tinha ouvido a voz de outras mulheres sofredoras na mesma situação. Com a coragem de Bettina animando, Ana decidiu. Precisava falar com elas, reunir informações, entender o padrão envolvente que João mantinha em suas relações. Estavam todas interligadas, e juntas, poderiam criar uma armadilha de verdade. Precisamos de encontros, encontros onde cada uma de nós possa compartilhar suas histórias, Ana sugeriu, a luz de esperança começando a brilhar em seus olhos. Podemos usar redes sociais, aglutinar nossa força. Bettina sorriu, a alegria começando a brilhar em seu olhar. Isso é um plano. É o primeiro passo para a libertação. Agora, vamos arrumar esse jantar para João. Vamos fazer com que ele sinta que as cartas estão sobre a mesa. O coração de Ana disparou, não apenas com a ideia do encontro, mas pela possibilidade real de transformação. O que parecia um pesadelo poderia se tornar um grito de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, o medo a atormentava. E se João descobrisse o que elas estavam planejando? O que aconteceria com elas, com os segredos que poderiam ser revelados? Está tudo bem comigo agora, ela pensou, decidida. Era necessário encarar as sombras para encontrar a luz. Podiam estar apenas começando a juntar os pedaços quebrados dessa história. As mensagens continuaram a chegar, uma após a outra. Ana piscou para a tela. Ah, como tudo poderia mudar em um instante. E assim, a urgência de seguir em frente pulsava em seu coração. Englutar as emoções, transformar a dor em força. Mas o que aconteceria quando finalmente se encontrasse com João? Seria o momento da verdade ou apenas mais uma linha em um jogo que ela não sabia como jogar? Ana se sentou no sofá enquanto a noite avançava. O peso do convite de João a oprimia, mas não pela saudade que achava que ainda sentia. Era pela determinação que começava a surgir dentro dela, uma força que lembrava de que a liberdade não era apenas um sonho. Tem certeza de que você quer fazer isso? Bettina perguntou, já percebendo o brilho nos olhos da amiga. É a única coisa a se fazer, respondeu Ana, com firmeza. Se eu não encarar isso agora, vou viver trancada em um ciclo que não tem fim. Bettina assentiu, mas a preocupação ainda estava evidente em seu rosto. Elas passaram horas discutindo estratégias. As redes sociais seriam aliadas poderosas, seria o lugar perfeito para movimentar as histórias e experiências que se entrelaçavam nas vidas de mulheres como Ana. Podemos criar um fórum anônimo, onde cada uma conta sua história. Assim, ninguém precisa ter medo de represálias, sugeriu Bettina, animada. Ana sorriu com a ideia, mas o pensamento sobre João não a deixava em paz. A ideia de confrontá-lo a deixava inquieta. E se ele a provocasse? E se tentasse convencê-la de que estava tudo bem, que eles poderiam recomeçar? Essas perguntas dançavam em sua mente. O telefone vibrou novamente. Uma nova mensagem. Era João, pedindo para confirmar o jantar. O coração de Ana acelerou, suas mãos tremiam e uma onda de emoção a consumiu. Não obstante, sua nova determinação estava firme. Você está pronta? Bettina perguntou, observando sua reação. Pronta para fazer isso e muito mais, respondeu Ana com um sorriso que escondia um nervosismo palpável. Em seguida, respondeu ao namorado, aceitando o convite. Na noite marcada, Ana se arrumou com cuidado. Uma blusa que deixava seus ombros à mostra, um vestido que abraçava seu corpo como uma armadura. A cada olhar no espelho, ela lembrava-se de que estava se preparando para muito mais do que um jantar romântico.
Estava se preparando para a verdade. Quando chegou ao restaurante, o coração batia acelerado. A iluminação suave e as pessoas conversando ao fundo lhe davam um ar de normalidade. Mas ali, ela não era só uma mulher à procura de amor. Era uma guerreira em busca de justiça. João a encontrou com um sorriso grande, aquele que sempre a deixava nervosa. Mas agora, ele parecia apenas uma miragem de quem ela costumava amar. O que você achou do lugar? Fiz questão de escolher algo especial, ele começou, mas Ana o interrompeu. João, precisamos conversar. Ele a olhou com surpresa, como se não esperasse que ela fosse tão direta. O sorriso esfriou, mas ele se comportou como um verdadeiro encantador. Claro, sobre o que você gostaria de falar? Ela respirou fundo, o peso da revelação estava prestes a sair de seus lábios. Era um momento decisivo, a reação dele poderia ser a tragédia ou a redenção. Sobre as suas amantes. E nosso jantar não é apenas para um reencontro. Eu já sei de você e de todas elas. A expressão de João mudou, mas Ana não esperou por ele. As memórias das outras mulheres que dividiam aquela dor com ela traziam um impulso a mais. Eu vou falar e você vai ouvir. Cada uma delas merece ser ouvida. Não vamos mais ficar na sombra, mas antes que pudesse terminar, Ana percebeu algo nos olhos de João. Ele estava recuando, a fúria se misturando com a incredulidade. O que mais ele estava escondendo? Seus planos, a união, a luta estavam prestes a se transformar em algo ainda maior do que seu amor por si mesma. O que ela não esperava era que naquele instante, uma revelação ainda mais profunda estava esperando para ser desvelada. Você não sabe de tudo, Ana. João respondeu, apenas uma fração de segundo antes de ser interrompido por uma mensagem inesperada que fez seu coração parar. Ela olhou para o celular e viu um nome que a fez sentir o chão se abrir sob seus pés. Ana ficou paralisada ao olhar para a tela do celular. O nome que brilhava ali era familiar, mas também tragicamente assustador. Era a melhor amiga de seu irmão, Luísa. O coração dela acelerou, quase saltando pela garganta. O conteúdo da mensagem era simples, mas seu impacto era imenso. Eu não posso te contar tudo agora, mas você precisa saber da verdade sobre João. Me chame. Uma onda de confusão e raiva tomou conta de Ana. O que Luísa tinha a dizer? Que verdade era essa que ela já não conhecia? Os olhos se encheram de lágrimas, mas Ana se lembrou de sua determinação. Não importava quão dolorosa fosse a verdade, ela precisava ouvi-la. E, mais importante, tinha que confrontar João. Quem é Luísa? Questionou João, sem disfarçar a tensão em sua voz. Estou vendo que tem algo errado. O que você esconde? Ana respirou fundo, buscando o controle que parecia estar se esvaindo. O cenário ao redor dela começou a desaparecer, e tudo que existia naquele momento era a necessidade de liberar sua verdade. Luísa, eu preciso da verdade agora. Porque suas amantes não são apenas um segredo, elas são um universo de mentiras. A expressão de João tornou-se um misto de surpresa e irritação. Ele se jogou para trás na cadeira, ensaiando um sorriso que estava mais próximo da raiva do que da boa vontade. Ana, você não tem ideia do que está falando. Está se deixando levar por boatos. Boatos. O eco da palavra saiu como um grito abafado. Quantas mais, João? Quantas mais para que eu realmente saiba? Você não tem ideia do que suas mentiras fizeram a mim, a nós. A cada mensagem inesperada, a cada sorriso seu que agora parece um veneno. O restaurante, antes acolhedor, agora parecia um tribunal. Os olhares curiosos dos outros clientes não importavam. No fundo, cada batida do coração de Ana era um grito por liberdade. Mas antes que a conversa pudesse se intensificar mais, o celular de João vibrou desenfreadamente, interrompendo o confronto. Ele hesitou, mas então pegou o aparelho. O olhar dele se transformou em algo que Ana já conhecia bem, um medo oculto. Ele leu rapidamente e soltou um riso nervoso. É interessante isso de segredos, não é? Ana se inclinou para a frente, desejando viver aquele instante como um clarão revelador. O que foi que você viu? O que você está escondendo de mim? Mas a resposta não veio. Em vez disso, João se levantou abruptamente, como se estivesse tomando uma decisão. O rosto dele estava vermelho, e a raiva parecia prestes a explodir. Você realmente acha que é a única que pode sair por cima nessa história? Você não sabe de tudo. Aquelas palavras atingiram Ana como um golpe. Um misto de adrenalina e dúvidas a invadiu. O que mais ele não tinha contado? E Luísa? O que ela sabia? Ana precisava de respostas.
Cada parte de seu ser gritava por conhecimento, por entender a imensidão daquela traição. João, me fale. Faça isso por mim. Pode ser a última chance, mas suas súplicas ficaram engasgadas à medida que João dava um passo para trás, deixando espaço entre eles, como se uma barreira invisível tivesse se erguido, engolindo todo o amor que havia existido. Uma tensão pairou no ar, e Ana, perdida em meio à confusão, se lembrava da mensagem. O que Luísa queria? Qual segredo tão devastador poderia alterar tudo? Nesse momento, seu telefone vibrou novamente. Com o coração a mil, Ana olhou para a tela. Era uma nova mensagem de Luísa. Me ligue agora. É sobre João e pode mudar tudo o que você conhece. E assim, à beira do abismo das revelações, Ana se viu prestes a decidir entre confrontar o homem que amava e buscar a verdade que até então a açoitava. O que sua amiga tinha a dizer? Até onde os segredos de João iriam? Ana respirou fundo, sentindo o peso de uma decisão se formando em seu peito. As mensagens de Luísa pulsavam em sua mente. O que ela tinha a revelar que fosse tão arrasador? Entre a raiva e a ansiedade, os olhares ao redor pareciam intensificados, como se fossem juízes de sua vida. Você não vai me deixar assim, João. Não depois de tudo que construímos, disse ela, a voz tremendo. João parecia hesitar, seus olhos buscando um caminho para escapar daquela confrontação. Mas quando ele finalmente encontrou a coragem de falar, foi para dizer algo que desmoronou ainda mais o chão sob seus pés. Você não sabe pelo que passei. Eu me envolvi com outras pessoas porque você não estava lá para mim. A declaração dele cortou como uma faca. Ana se sentiu pequena, menosprezada. As lágrimas brotaram ainda mais intensas agora, não apenas pela traição, mas pela dor de ser acusada de abandono. E se eu estivesse lá? Você não me deu a chance de ver o que estava acontecendo. Você se fechou. Ana não conseguia mais se conter. Você decidiu ser infiel, João. Eu não posso fazer nada por isso. Em um gesto descontrolado, ele se virou, quase como se quisesse fugir. Ana sentiu a necessidade de agir. Aquele momento não poderia terminar sem que ela soubesse a verdade, qualquer que fosse. Enquanto seus instintos gritavam para evitar a batalha, sua razão a impelia a se aprofundar mais fundo. Luísa me mandou uma mensagem, e eu preciso saber o que ela sabe. Preciso saber se o que você disse é verdade. Se você realmente me ama ou se foi tudo uma mentira. João parecia desmoronar, um equilíbrio instável entre revolta e desespero. Você não pode fazer isso, Ana. Eu não posso fazer o quê? Perguntar? Ouvir? Ou você acha que eu posso viver nesse labirinto de mentiras? Depois de meses de silêncio sufocante, cada palavra disparada entre eles era como um grito de guerra. João desviou o olhar, os nervos aparentes em sua expressão. Você não está pronta para ouvir a verdade. Eu prometi que nunca falaria mais. Se Luísa está envolvida, então tudo pode mudar. Ana o olhou firmemente, a determinação renovada em seus olhos. Me diga. A verdade pode ser dolorosa, mas viver nesse sistema de máscaras é ainda pior. Ele deu um passo para frente, então hesitou, buscando as palavras certas para descrever a tempestade que estava prestes a surgir. Finalmente, seus olhos cruzaram os dela. Luísa, ela sempre soube. Não só sobre as amantes, mas sobre a razão pela qual eu me afastei. Ela sabe quem eu realmente sou. O coração de Ana disparou. As palavras de João eram como areia movediça, puxando-a para baixo. Quem você é? O que isso significa? Antes que pudesse ouvir a resposta, o celular de Ana vibrou novamente, cortando a tensão no ar. Era Luísa. Sem pensar, ela atendeu, com o coração apertado. Luísa. Estou com João. O que você sabe? O que ele esconde? Hesitação. Depois, a voz de Luísa, baixa e tensa, fez Ana sentir como se o chão estivesse se abrindo novamente. Ana, você não está pronta para isso. Eu já disse, só me diga. Ana rosnou, a fragilidade da situação se transformando em uma fúria bem direcionada. Houve um longo silêncio, até que Luísa finalmente soltou. É sobre o que João não quer que você descubra. E isso vai mudar como você vê todo o seu relacionamento e a sua vida. Com isso, Ana percebeu que estava prestes a entrar em um território desconhecido, um ponto sem retorno que poderia despedaçar sua vida ou reconstruí-la. Mas agora, sem saber se poderia confiar em João ou em Luísa, a única certeza era que a verdade finalmente estava prestes a ser revelada. O que mais poderia esconder por trás das máscaras de João? Quem era o homem que ela pensava conhecer? Ana estava à beira de um abismo.
Entre as palavras cortantes de João e os segredos nebulosos que Luísa acude insinuar, o choque da verdade parecia iminente. Ela respirou fundo, ouvindo a voz de Luísa do outro lado da linha. Cada frase era uma gota de água que pingava em sua mente confusa. De um lado, João, que a traíra com 50 mulheres, e do outro, Luísa, sua melhor amiga, envolvida em um labirinto de mentiras e revelações. Toda a dor foi em vão. Ana? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto um pânico silencioso a envolvia. O olhar de João era tenso, a ansiedade pairava na sala como uma tempestade prestes a estourar. João, o que você está escondendo? Quem é você de verdade? Ana perguntou, sua voz tremendo entre a fragilidade e a força. João engoliu em seco, claramente hesitante, mas a hora de se abrir havia chegado. Eu tenho um passado que não quero que você descubra. Não só sobre essas mulheres, mas o que as levou a mim. Cada palavra que ele pronunciava parecia racessar mais fundo a dor de Ana, mas ela precisava saber. A verdade não poderia ser mais dolorosa que a mentira. Então me conte. Não quero mais viver em um jogo de sombras. A determinação dela ressoou no ar. João fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo coragem para se expor de verdade. Houve coisas que aconteceram antes de você, uma infância conturbada, um lar que não era amoroso. O que me transformou? Eu não consegui lidar com isso, então procurei conforto em lugares errados. E isso era uma desculpa para me trair? Ana sentiu a raiva se misturar com a tristeza. Cada um dos passos que João descrevia eram como facadas em seu coração, 1000 vezes mais doloroso. Não. Eu só queria que você entendesse, eu me tornei uma pessoa que não queria ser. E quando vi você se apaixonando por uma ilusão que eu mesmo criei, não consegui parar. A sinceridade nos olhos dele fez Ana sentir um pequeno fio de esperança brotando no fundo de sua alma, mas ainda assim não seria o suficiente. Você destruiu o nosso futuro, João. Traições não são perdões para a dor de qualquer infância. Você precisa assumir suas consequências. A emoção nas palavras dela era como um sopro quente em um incêndio. Do outro lado da linha, Luísa começou a falar, mas a conexão estava instável, seu tom de voz era urgente e nervoso. Ana, você precisa entender, não foi apenas João. Há mais mulheres, muito mais, e o que ele fez pode te machucar de formas que você não imagina. Os segredos dele não vão ficar guardados por muito tempo. Ana comentou, furiosa e decidida. João, logo atrás dela, a observava, um misto de medo e confusão. Ele sabia que as coisas estavam se desmoronando, e a verdade poderia ser mais doída do que qualquer amor perdido. Quando você finalmente me contar a verdade, João, você vai se surpreender com quem realmente eu sou e do que sou capaz. Ana disse, com um tom de firmeza, nunca se sentiu tão poderosa. Farei o melhor que eu puder. Estou aqui, respondeu João, embora a insegurança em sua voz deixasse claro que a fragilidade continuava na espessura daquele momento tenso. De repente, Luísa gritou do outro lado da linha. Ana, escuta. Eu preciso que você saiba que há algo mais que você realmente não conhece sobre quem são essas mulheres. Você precisa saber quais são as verdadeiras motivações dele. O coração de Ana disparou, a ansiedade estava presente até na ponta dos dedos. Diga, Luísa. Por favor. Sua voz estava prestes a quebrar, e a urgência em seu tom refletem a busca por libertação e fechamento. Se eu contar sobre essas mulheres, você pode não conseguir lidar. Ele manipula, Ana. Se conecta emocionalmente com elas, mas nunca se compromete. É tudo um jogo para ele, e eu não quero te ver ferida mais uma vez. As palavras de Luísa atingiram Ana como um balde de água fria. Não era apenas a traição de João, mas o jogo que ele fazia, o comportamento que ele tinha. Eu sou maior que os jogos dele, Luísa. Não posso viver no escuro. A luz da verdade está prestes a consumir tudo isso. As palavras de determinação deixaram Ana respirando uma nova corrente de ar repleto de esperança. João esboçou um sorriso incerto, mas a tensão entre eles ainda era palpável. Ele estava prestes a reconhecer o que fora alimentado por mentiras, e Ana sentia que cada pedacinho de seu ser estava se preparando para o que viria a seguir, um reencontro não apenas consigo mesma, mas com cada mulher que tinha enfrentado a dor. Ana virou-se para João, com a força das histórias que ouviu, não apenas na busca por suas mulheres, mas nas marcas que suas traições deixaram. Eu vou expor você, e todas as mentiras vão ser reveladas. Não serei mais uma sombra em sua vida. Diante desse retorno à verdade, Ana sentiu o peso da liberdade crescente. Elas não eram apenas um grupo de mulheres, elas eram um exército. E naquela noite, enquanto no restaurante a tensão dissolvia em promessas de iluminação,
Ana percebeu que sua jornada apenas começava. O passado ficaria para trás e um futuro repleto de força e dignidade começaria a ser traçado. Essa nova versão dela não permitiria que os segredos de João aprendesse mais. E assim, enquanto o coração pulsava de esperança, ela preparava-se para o confronto que voltaria a colocar as palavras em ação. O caminho agora estava claro, e Ana sabia que o amor verdadeiro começa, primeiro, em amar a si mesma. Se você está tocado por essa história de transformação e superação, você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar o seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar ainda mais corações. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão inspiradora. Não espere nem mais um segundo.